O nome da nossa associação é a Associação Portuguesa do Pacto Global, e trabalhamos sob a marca de United Nations Global Compact Network Portugal, porque nós só trabalhamos naquilo que tem a ver com as empresas do nosso país. O nosso objetivo aqui hoje é partilhar um bocadinho convosco a forma como a sustentabilidade vem a impactar a economia, em como a sustentabilidade e os fatores ESG são de facto um fator de competitividade, e fazer aqui convosco uma viagem sobre esta matéria. Eu irei fazer isso partilhando aqui com a minha colega Teresa. Portanto, eu vou começar por vos dar aqui uma nota um bocadinho sobre o que é que nós somos de forma rápida, só para saberem e para poderem também pesquisar um bocadinho sobre nós e em que é que nós podemos ser úteis, e depois fazer aqui um bocadinho de enquadramento sobre sustentabilidade e como é que isso está a afetar a nível global e, obviamente, também para as empresas portuguesas, como é que isso afeta o negócio. E, em particular, a questão dos fatores ESG. A minha colega Teresa vai focar-se mais sobre os riscos para as empresas e o grau de exposição aos riscos de sustentabilidade, que é aquilo que neste momento nós vemos as entidades financeiras andarem à procura, ou seja, uma dos impulsionadores que fez este tema explodir é basicamente porque nós estamos a sentir imenso aquilo que é o efeito das alterações climáticas. Estávamos aqui a queixar do tempo antes de começar, e isso tem a ver com a mudança que nós estamos a assistir, e de facto essa mudança traz riscos para as empresas porque traz consequências ao nível das infraestruturas e também ao nível dos transportes e do negócio das empresas. E aquilo que a banca neste momento anda à procura é tentar perceber quais é que são as empresas que estão mais preparadas para responder a estes desafios e, portanto, querem ver, através de relatórios, indicadores, etc., como é que as empresas trabalham este domínio e, portanto, a minha colega Teresa vai especificar um bocadinho sobre isso e dar-vos aqui umas notas sobre esta matéria. Nós trouxemos aqui uma apresentação, depois, obviamente, a doutora Ângela Amorim ou a doutora Célia podem fazer o favor de a partilhar com as pessoas que estão connosco. Obviamente, é totalmente aberta. O que nós queremos é que as pessoas tenham o máximo de informação sobre esta matéria e, portanto, espero que vos seja útil naquilo que é o vosso trabalho. Nós reservámos aqui no final um bocadinho para fazer um pouco de conversa convosco, mas vamos colocando aqui algumas questões ao longo da apresentação, também para irmos falando e para irmos conversando sobre aquilo que são os conceitos que nós estamos a apresentar e o trabalho que estamos a fazer. Eu não sei se vocês já conseguem ver a minha apresentação. Em princípio, sim. Sim. Pronto. Sim, muito estamos bem. a ver. Estão a ver, pronto. Eu vou agora já andar aqui para a frente. Tenho aqui só 2 ou 3 slides para mostrar o que é que nós fazemos. Portanto, Doutora, dá-me licença só de um parênteses. faz Eu já favor. pus no chat, mas de qualquer das formas, informo que esta sessão está a ser gravada. É só por uma questão de não se foi feita a referência, mas está a ser gravada. Será partilhada depois também no canal do YouTube. É nossa obrigação dizê-lo. Tá. Obrigada Claro. e peço desculpa. Nada. Obrigada. Ora bem, então o que é que se passou? Digamos que no ano 2000, portanto no próximo ano temos então o aniversário dos 25 anos. Na altura o secretário-geral das Nações Unidas era o Kofi Annan, que infelizmente já não está entre nós, e a visão dele era que não seria possível alcançar o objetivo da sustentabilidade, ou seja, mudar o modelo de desenvolvimento, a não ser que as empresas também fizessem a sua parte. E, portanto, isto tinha que ser um objetivo partilhado e um compromisso partilhado entre aquilo que são as políticas governamentais e aquilo que é, obviamente, também o papel das empresas nas diferentes economias. E, portanto, o que ele vem fazer numa conferência em Davos, ainda em 1999, é propor que as empresas partilhem de uma espécie de código de ética comum, baseado aqui num conjunto de princípios relacionados com os direitos humanos fundamentais, com os direitos laborais e, portanto, as convenções da Organização Internacional do Trabalho, a proteção do ambiente e, obviamente, também um compromisso anticorrupção. E, portanto, aquilo que nós pedimos às empresas e as empresas que são aderentes do Global Compact, aquilo que fazem é comprometer-se com estes princípios a nível global e, portanto, dizer que trabalham ao nível das suas operações, respeitando os direitos humanos fundamentais e, portanto, não tendo trabalho infantil, não tendo trabalho forçado, respeitando os direitos laborais,
protegendo o ambiente e, obviamente, também trabalhando com integridade. E também olhar para aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e aquilo que eles nos apresentam. Eu já vou explicar um bocadinho melhor o que é que isso significa. Dizer também que, do ponto de vista de Portugal, Portugal é sempre muito... é um bom aluno, não é? Como se costuma dizer, e, portanto, na realidade, todas as convenções da OIT já foram apropriadas pela nossa legislação nacional e, portanto, na realidade, é muito fácil para nós estarmos em conformidade com aquilo que são os princípios do Global Compact, porque se nós cumprirmos a legislação laboral portuguesa e, inclusive, também a legislação ambiental e agora o regime geral da prevenção da corrupção, nós estamos completamente de acordo com aquilo que são os 10 princípios do Global Compact. Portanto, basicamente isto representa um compromisso global e este compromisso vem dizer aos clientes internacionais das empresas, portanto às grandes cadeias de abastecimento globais, que a empresa trabalha de acordo com aquilo que são os princípios globais e que não, enfim, que não se envolvem em más práticas. Para além deste compromisso anual que todas as empresas têm que fazer, aquilo que também é pedido é que reportem anualmente como é que trabalham para estes 10 princípios e também para os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E isso dá-lhes pontuação adicional naquilo que são índices de sustentabilidade, naquilo que é o índice do EcoVadis para as empresas que têm que responder a ele, porque digamos que ao responder aos princípios do Global Compact e ao apresentar um relatório anual, as empresas já estão pré-qualificadas em sustentabilidade. É basicamente o que isto significa. Pronto. O nosso trabalho no dia-a-dia é fazer coisas como aquilo que estamos a fazer hoje, portanto, fazer literacia sobre esta matéria e envolver as empresas em programas, iniciativas, grupos de trabalho, para trabalhar mais profundamente sobre cada uma destas áreas e poder responder àquilo que são os desafios e os riscos na área da sustentabilidade. Portanto, esse é o nosso trabalho no dia-a-dia. Temos 180 organizações aderentes ao Global Compact em Portugal, somos 25 mil a nível global. Pronto, só para vos dar assim uns números globais. Ora bem, uma das coisas que nós fazemos é produzir muitos relatórios e muitos estudos a nível global para tentar perceber como é que as empresas lidam com isto. Portanto, nós trabalhamos essencialmente para empresas e depois temos outras instituições, como a ECOA e outras que trabalham connosco, a ICEP, entidades governamentais, etc., como parceiros para ajudar a chegar a mensagem sobre sustentabilidade àquilo que são as nossas empresas participantes. E, na realidade, há um estudo anual que é feito pela Accenture Internacional que vai, enfim, fazendo questionários às empresas para tentar perceber como é que elas olham para este tema. E a verdade é que aquilo que nós temos atualmente é as empresas a dizer, ou os representantes das empresas, os diretores executivos, diretores gerais, etc., a dizer que é necessário, de facto, olhar para a sustentabilidade, porque obviamente se não o fizermos as empresas não se preparam para os riscos que vêm, sobretudo daquilo que são as alterações climáticas, mas também aquilo que são as migrações, para falar da parte social, e daquilo que são as estratégias de inclusão, porque neste momento o mundo é todo do mesmo tamanho, não é? Ou seja, nós agora temos pessoas de diversas origens a trabalhar em qualquer parte do país, já não é uma realidade de Lisboa e do Porto, é uma realidade nacional e nós de facto temos que olhar para estas situações, temos que conseguir atrair e reter pessoas para conseguir garantir a continuidade do negócio e tudo isto impacta a competitividade. Portanto, isto são preocupações que nós temos todos os dias. O nosso objetivo é que as empresas sejam cada vez mais resilientes, mais preparadas e também que as empresas portuguesas consigam ser bem cotadas a nível internacional quando trabalham com clientes internacionais que têm exigências sobre esta matéria. Pronto, e estas são as nossas preocupações. Tentamos traduzir tudo para português para que as empresas consigam trabalhar bem sobre esta matéria, porque tendo o nosso escritório central em Nova Iorque, naturalmente tudo aquilo que nos é disponibilizado é feito em inglês. Ora bem, quando se pergunta aquilo que, quais é que são
qual é o nível de impacto destes desafios globais e o que impacto é que isto tem sobre o negócio. A maioria das empresas diz que os problemas estão relacionados com a inflação e, portanto, obviamente, quando os fatores de produção aumentam de preço, naturalmente isto depois tem um impacto sobre a competitividade da empresa e sobre o seu posicionamento a nível global. Todas as empresas sentem que existem falta de recursos qualificados e, portanto, temos todos o mesmo problema. Existem ameaças à saúde pública, é preciso não esquecer que acabamos de sair de uma situação de Covid e existem outras ameaças à saúde também e, obviamente, as alterações climáticas estão presentes. Aliás, neste momento é inegável que nós estamos a sentir uma alteração no clima. Isso vê-se também na parte agrícola, na parte alimentar, em que nós já não podemos confiar naquilo que são as estações do ano para ter a produção que tínhamos anteriormente. E, portanto, só para vos dar aqui uma nota, todos os nossos estudos estão disponíveis gratuitamente, portanto, qualquer pessoa pode ir aos recursos do Global Compact, seja no nosso site nacional, seja no nosso site internacional, e existem publicações sobre várias matérias que são feitas por nós e que estão disponíveis gratuitamente para qualquer entidade, seja ela pública ou privada, ou para qualquer pessoa que tenha interesse sobre esta matéria. Ora bem, dar aqui uma nota também sobre como é que isto tudo começou. Portanto, para nós percebermos um bocadinho como é que nós chegámos aos dias de hoje e porque é que hoje o ESG tem que fazer parte daquilo que são as decisões de investimento, de trabalho no dia-a-dia, de recrutamento, de posicionamento do negócio. Isto tem uma razão de ser e tem uma lógica que nós gostávamos muito de poder aqui transmitir-vos. Isto começou, enfim, começaram-se a sentir os efeitos das alterações climáticas nos anos 80, portanto isto tem tudo muitos anos e nós demoramos muito tempo a reagir àquilo que são desafios globais e na realidade as Nações Unidas encomendaram um estudo e criaram uma comissão para trabalhar sobre este tema, que na altura chamava-se Comissão sobre Ambiente, que foi liderada por esta senhora que se chama Gro Brundtland e na altura ela era primeira-ministra da Noruega. Portanto, as entidades que têm assento nas Nações Unidas são os Estados, portanto, representantes dos Estados, e, portanto, são normalmente os primeiros ministros que estão sentados à volta da mesa para desenhar políticas globais. E, portanto, aquilo que lhe foi pedido era tentar perceber o que é que nós tínhamos que fazer para mudar o nosso modelo de desenvolvimento para um modelo de desenvolvimento que fosse mais sustentável, ou seja, em que nós não começássemos a ultrapassar inegavelmente aquilo que são os limites do planeta. Esse estudo foi feito e foi publicado um relatório que se chama O Nosso Futuro Comum, portanto no original Our Common Future, também disponível na internet para qualquer pessoa poder ler, que é um texto até muito interessante de conhecer, e que basicamente vem alertar o mundo para a urgência de mudar o modelo de desenvolvimento económico para uma trajetória que seja diferente, ou seja, a nossa trajetória atual, ainda atual, é usar o máximo de recursos naturais e usar, descartar, deitar fora e começar do início. Portanto, por isso é que as questões da economia circular agora estão tão presentes e existe tanta urgência e tanto projeto a trabalhar sobre a circularidade, porque nós não podemos continuar a trabalhar tudo sobre recursos naturais virgens. Pronto, essa é uma das razões principais. E, portanto, aquilo que o relatório vem dizer é que nós temos que olhar para o modelo de desenvolvimento e temos que colocá-lo numa trajetória diferente, coisa que ainda não fizemos. Obviamente já avançámos bastante sobre esta matéria, não é? Existem muitas iniciativas sobre este domínio, mas a verdade é que nós ainda estamos numa trajetória que não é sustentável e não conseguimos ainda fazer a mudança que é tão necessária. Neste relatório consta aquilo que é o conceito de desenvolvimento sustentável. É daqui que vem esta definição e esta definição é tão atual hoje como estava em 1987. E, portanto, desenvolvimento sustentável basicamente é aquele em que nós satisfazemos as necessidades do presente, mas não estamos a comprometer as necessidades dos nossos netos. Ou seja, eu hoje tenho acesso à água potável e também quero que os meus netos tenham acesso à água potável da mesma maneira. É essa a lógica daquilo que nós estamos aqui a dizer. E, portanto, aquilo que nós
queremos defender, e aquilo que toda a gente quer aqui defender, é que nós tenhamos um equilíbrio entre aquilo que é o crescimento económico e o progresso económico, mas também o desenvolvimento da sociedade e a conservação do ambiente. Temos vindo a assistir ultimamente, nos últimos anos, a muitos movimentos ambientalistas, alguns um pouco radicais, que também não é isso que se pretende, mas que eu acho que é compreensível, porque abandonamos tanto as questões ambientais que agora é preciso também um bocadinho de puxar por esse tema, e às vezes algum fundamentalismo, obviamente não é bem aceito, mas às vezes é necessário acordar as pessoas para este tema. Aquilo que as Nações Unidas procuram não é a preservação do planeta, porque o planeta tem que servir às necessidades das pessoas e, portanto, aquilo que nós queremos é que o desenvolvimento humano ocorra da melhor maneira possível. Mas a verdade é que o desenvolvimento humano só ocorre se houver progresso económico. E, portanto, os agentes económicos têm que estar a funcionar, porque senão não é possível criar emprego, não é possível as pessoas cuidarem da sua vida, não é possível pagar impostos e dessa maneira temos um falhanço dos Estados que não é aquilo que se procura. E, portanto, aquilo que vem dizer o desenvolvimento sustentável é que nós temos que equilibrar um bocadinho melhor estas forças. É a única coisa que nos interessa nisto. E é isso também que os fatores ESG vêm fazer. Os fatores ESG vêm nos dizer que eu não posso ter decisões apenas baseadas em fatores económicos, mas que eu tenho que ter decisões que também levem em consideração aspectos ambientais, aspectos sociais e a forma como as decisões são tomadas na organização, que é a lógica da governação e do pilar da governance. E, portanto, deixava-vos aqui também com este conceito que é bastante relevante. A Teresa vai falar-vos sobre os pilares do ESG, eu vou focar-me naquilo que são os pilares do desenvolvimento sustentável. E os pilares do desenvolvimento sustentável são uma economia saudável e, portanto, competitiva, que cresce e é um crescimento económico de longo prazo e, portanto, não é o lucro fácil, mas sim empresas lucrativas que existam e perdurem ao longo de muitos anos, por várias gerações, que consigam estar bem integradas nas suas comunidades e consigam proporcionar qualidade de vida para as pessoas. Eu penso que vocês percebem isto muito bem, porque estando na região do país onde estão e tendo empresas com a longevidade que têm, é exatamente isto que se procura com este modelo. E, portanto, não queremos especulação, não queremos investidores que colocam o seu dinheiro para ter a máxima rentabilidade de curto prazo, porque isso não permite proporcionar nem trabalho digno, nem respeito pelos direitos laborais, nem salários adequados àquilo que é a qualidade de vida das pessoas, não permite nada disso. E, portanto, um dos pilares do desenvolvimento sustentável é o progresso económico, mas, obviamente, com uma visão de longo prazo. Depois, obviamente, aquilo que é o pilar social. E, portanto, nós queremos comunidades onde exista acesso a todos os serviços essenciais, sejam eles a saúde, a educação, a habitação, a alimentação, uma vida digna que permita às pessoas ter trabalho digno, os seus direitos laborais respeitados de acordo com a legislação de cada país, que obviamente é diferente no mundo desenvolvido e do mundo em desenvolvimento, e por isso agora a ligação ao ESG, fazendo aqui a ligação, tem a ver não apenas com nós cuidarmos destes aspectos sociais no interior da nossa organização, mas também cuidarmos destes aspectos sociais das empresas a quem nós compramos. E, portanto, vemos agora vir da legislação europeia, obviamente mais focada naquilo que são as grandes empresas, porque elas é que fazem as cadeias de abastecimento internacionais, vemos uma preocupação em que essas empresas se preocupem com as condições de trabalho dos seus fornecedores. Para quê? Para que nós não olhemos apenas para o lucro de curto prazo e andar a tentar mudar as fábricas de país em país para aproveitar a legislação que é inexistente ou que não cuida daquilo que são os direitos laborais das pessoas e poder pagar o mínimo possível para ter os produtos disponíveis para o primeiro mundo com a máxima rentabilidade possível. Portanto, o desenvolvimento sustentável e o pilar social têm a ver com cuidar daquilo que são as questões sociais dentro da minha organização,
mas agora também naquilo que são as fronteiras da minha organização com os meus fornecedores ou com as cadeias de abastecimento. Pronto, e depois o ambiente, que eu acho que é o mais fácil de perceber, porque neste momento, enfim, nós vemos que de facto a degradação ambiental é significativa, portanto, a questão das alterações climáticas afeta de forma significativa a biodiversidade, a regeneração dos ecossistemas, nós vemos as emissões a subir a cada dia e a cada mês, e todas as entidades são responsáveis por isso. E estamos neste momento, na Europa pelo menos, e também nos Estados Unidos e no mundo desenvolvido, a fazer diversos esforços e investimentos para redirecionar recursos para outras matérias. Esse processo de facto está a acontecer, a Europa tem liderado muito essa matéria, já vamos falar sobre isso também. Tem havido muito investimento em tecnologia, inovação, circularidade, novos materiais, novas aplicações, mas ainda não estamos lá. Pronto. E, portanto, digamos que este pilar, que aqui é visto, se vocês virem, apesar de não haver uma hierarquia nos pilares do desenvolvimento sustentável, nós sabemos que não é possível desenvolver o pilar social nem o pilar ambiental sem haver progresso económico. Ou seja, quando as empresas não têm capacidade económica, obviamente não podem proporcionar boas condições aos trabalhadores, nem vão estar preocupadas com as condições ambientais. Portanto, digamos que a base tem que ser o progresso económico para que as empresas se possam desenvolver, para poderem dar condições aos seus trabalhadores e também poderem cuidar daquilo que são os recursos naturais. Portanto, apesar de não haver hierarquia, acaba por haver hierarquia. Enfim, embora não seja dita. Mas isto tem que funcionar de uma forma integrada e equilibrada, que é exatamente isso que se pretende. Pronto. Eu não sei se algum dos presentes quer fazer algum comentário ou se tem uma visão diferente daquilo que eu estava a dizer, ou se querem fazer algum contributo. Querem perguntar alguma coisa ou comentar alguma coisa? Se me permite, boa Faz tarde a favor. todos. Boa tarde. Meu nome é Helder Pinho, sou dos Transportes Álvaro Figueiredo. A doutora Anabela há bocado referiu que nós, ao cumprirmos com a legislação nacional, a maior parte dos itens que estão incluídos aqui aqui no âmbito da sustentabilidade ficam cumpridos. É verdade. Bom, isso é uma verdade. A doutora Anabela depois, mais à frente, referiu que o vosso protocolo, o vosso dossiê, que ajuda, por exemplo, a cumprir com os itens que estão no EcoVadis. Uhum. Mas então há aqui um choque grande. Isto porquê? Porque o EcoVadis diz que a legislação do país não conta. Eu Pois, não posso. sim. Está a perceber? Diga. Eu dou dois casos simples. Por exemplo, no âmbito dos transportes, os motoristas pesados de mercadorias estão abrangidos por um contrato coletivo de trabalho que os defende muito bem e que lhes proporciona um salário digno, aliás, bastante digno, que muita gente gostaria de oferir esse salário. Até eu, porque não me importava de oferir o mesmo salário. E reconheço que muita gente que está aqui a escutar não se importava ter o salário deles, embora seja uma vida ingrata. Por isso é que tem um salário tão elevado. Claro, exatamente. O certo é que, por exemplo, a EcoVadis não reconhece como um salário digno. Pois não, porque então, dois comentários. O primeiro é, isto cumpre dentro de casa. Ou seja, atualmente o EcoVadis vai mais longe, porque neste momento, na lógica da sustentabilidade, para eu poder dizer que a minha organização trabalha para o desenvolvimento sustentável, porque não há nenhuma organização que possa dizer nós somos sustentáveis. Ninguém é. Nós temos políticas internas para nos aproximarmos de um modelo de desenvolvimento mais sustentável. Portanto, digamos que é uma melhoria contínua. Pronto. Mas o EcoVadis já vai mais longe, porque neste momento nós não podemos ver só o que se passa na nossa casa, temos que ver também aquilo que se passa em casa dos nossos fornecedores. Pronto. E a legislação nacional não é suficiente e não funciona. Porquê? Porque nós trabalhamos em cadeias de abastecimento globais em que a legislação é completamente assimétrica. Aquilo que se passa nos países desenvolvidos não é igual aos países em desenvolvimento. Pronto. Quanto ao salário digno, o salário digno é um conceito. E é um conceito que está muito, muito bem estabelecido. E de acordo com o EcoVadis, nós não estamos a pagar o salário digno. O salário digno tem
cerca de 8 componentes. Eu sei, já os estudei, porque eu por ver estas situações, não é? Fomos atrás disso. Pronto. E o salário mínimo nacional não cumpre o salário digno, ou seja, o salário digno teria que ser mais alto do que aquilo que é o salário mínimo nacional, e se reparar agora em toda a comunicação do governo atual e do anterior, não tem a ver com o partido político, não tem a ver com isso, mas se olhar para toda a comunicação que é feita dos governos, atualmente em Portugal, fala de salário justo. Porquê? Porque não pode falar de salário digno. E porquê? Porque as nossas empresas neste momento não teriam capacidade de pagar salário digno. E porquê? Porque os impostos sobre o trabalho são extremamente elevados e para nós podermos, enquanto empresas, pagar salário digno, nós ficaríamos numa situação de perda de competitividade absoluta internacionalmente. Doutora Anabela, mas deixe que lhe diga, eu fico triste por o seguinte, com os valores de salário que nós apresentamos, com os indicadores que nós apresentamos, com o que nós apresentamos à Ecovadis, não conseguimos provar que temos salário digno, mas outras empresas, nossos vizinhos, com salários pouco acima ou justo ao salário mínimo nacional. Eu trabalho numa empresa em que temos 1 ou 2 colaboradores com salário mínimo nacional, é o que temos. Pronto, e a nossa máxima, pronto, portanto, pagámos tudo. Claro. Sim, temos 1 ou 2 colaboradores com salário mínimo, todos os outros colaboradores estão bem pagos. É mesmo assim, felizmente. Nós não conseguimos cumprir com o salário digno e uma empresa aqui próximas, estudei outros dossiês, empresas aqui próximas, com salários pouco acima do salário mínimo nacional, se calhar com taxas de salário mínimo nacional grandes, conseguem ter esse item preenchido. Isto é uma questão de dossiê, não é uma questão de realidade. Pois. E quando nós estamos a falar em questão de dossiê, isto é um washing, há o greenwashing e há este washing, que é o washing da governança, o washing social, neste caso o washing social. Eu não sei pois se é há, verdade. se há Sim, eu termo não para definir. conheço o seu caso em particular, Sim, claro. mas conheço muito bem o Ecovadis. Nós ajudamos algumas empresas a fazer esse preenchimento, e não é fácil ter tudo cumprido ao nível do salário digno numa empresa portuguesa. É muito difícil. Pronto. Como é que fizeram para conseguir? Pronto, não sei. Sim, não mas sei. Isto quase que contempla um value watching, uma coisa qualquer assim. Mas pois, pronto, sim, social washing, sim. Agora há muitos exatamente. washings. É Exatamente. verdade, é verdade. Muito bem. Infelizmente. Muito bem. Mas pronto, a adesão ao Global Compact permite 2 pontos no Ecovadis, o que para muitas empresas faz diferença, porque permite, pronto, ter ali uma vantagem, vá. Pronto, basicamente é isso. Mais algum comentário? Alguém que queira acrescentar alguma coisa ou colocar alguma questão? Então vou avançar. É assim, nós não temos muita consciência disso, mas somos geridos por 2 grandes planos globais. Estes planos globais são feitos por acordo entre os Estados representados nas Nações Unidas, que são 98% dos Estados do mundo, e portanto diria que é suficiente, e um desses planos tem a ver com o Acordo de Paris. Ou seja, quando foi apresentado aquele relatório do nosso futuro comum, ele foi discutido e debatido na Conferência do Rio, que é uma conferência anual das Nações Unidas, na Conferência do Rio, na Assembleia Geral das Nações Unidas. E quando essa discussão foi feita, percebeu-se que era preciso criar algum tipo de instrumento que permitisse vir a trabalhar sobre a redução das emissões dos gases com efeito de estufa a nível global. Essa entidade ou esse instrumento que foi criado chama-se UN Framework Convention on Climate Change, ou em português, a Convenção Quadro para as Alterações Climáticas, que é o nome em português. Portanto, isto é um grupo de trabalho que o primeiro trabalho que desenvolveu foi o Protocolo de Quioto. Não sei se lembram do Protocolo de Quioto, mas foi o primeiro acordo internacional para que os Estados se comprometessem com objetivos de redução dos gases com efeito de estufa. Era completamente voluntário
E obviamente teve ali vários problemas, porque houve Estados que não conseguiram assinar, isto não é só uma questão de querer, é ter condições para, e portanto foi o primeiro esforço, não foi o mais bem sucedido. Conseguiu-se colocar o tema na agenda, não sei se lembram, na altura andava toda a gente preocupada com os desodorizantes e com as lacas e com essas coisas todas, porque tudo isso gerava emissões, mas a verdade é que o protocolo de Kyoto depois evoluiu para aquilo que é hoje o Acordo de Paris. Pronto, o Acordo de Paris foi negociado por 196 países, portanto é muito significativo, e este Acordo de Paris basicamente diz que nós vamos fazer todos os esforços para conter o aquecimento global abaixo de 2 graus, preferencialmente não deixar a temperatura aumentar mais do que 1,5 graus. Porquê? Porque um aumento de 1,5 graus sobre a temperatura já é suficientemente devastador, quanto mais 2 graus. E, portanto, aquilo que nós vemos de tempestades, terremotos, tsunamis, chuvas fora de época, fogos, etc., que depois depende da região do mundo em que nós nos encontramos, tem a ver com os gases de efeito de estufa. E, portanto, ao trabalharmos em conjunto para encontrar soluções para essa matéria, nós estamos, obviamente, a trabalhar para o mundo como um todo. Pronto. Isto tem os seus quês, como dizia o engenheiro António muito bem, porque nós lá vamos fazendo a nossa parte, mas nem todos os países de todo o mundo fazem a sua parte. Os Estados Unidos têm aqui um papel significativo também, e dependendo do tipo de administração que lá está, eles entram no Acordo de Paris, saem do Acordo de Paris, enfim, dependendo de quem ganha as eleições, o que para nós é devastador. Dizer também que Portugal foi o primeiro país do mundo a assinar o Acordo de Paris, isto está num documento da Agência Portuguesa do Ambiente, vale o que vale, mas mostra obviamente aquilo que é o nosso compromisso com esta matéria e que levou depois a fazer uma série de investimentos em energias renováveis que neste momento nos colocam numa excelente posição a nível internacional sobre esta matéria. Desculpem, numa excelente posição a nível internacional, o que obviamente é bom para o país e é bom também para aquilo que são as empresas portuguesas. Portanto, este documento, este Acordo de Paris, influencia toda a política climática de todos os Estados das Nações Unidas. Depois, obviamente, o grau de compromisso desses Estados é variável, também dependendo das condições e do grau de investimento que eles têm capacidade para fazer. Pronto. Portanto, este é o primeiro grande plano global. Depois temos um segundo, que é muito mais abrangente e não é apenas sobre energia e clima, que é a Agenda 2030 e os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Estes objetivos foram, obviamente, amplamente negociados. É uma agenda que está em vigor entre 2015 e 2030, portanto, até 31 de dezembro de 2030. E tem uma série de metas que visam harmonizar as condições de vida a nível global. Ou seja, quando se olha para aquilo que são as metas dos objetivos, que são 169, aquilo que nós encontramos é um conjunto de objetivos que se calhar para Portugal parecem pouco ambiciosos, como por exemplo ter água canalizada em todo o país, mas que para muitas regiões do mundo ainda são objetivos muito difíceis de alcançar. E, portanto, aquilo que se pretende é que todos os Estados trabalhem numa base de mínimo denominador comum para tentar melhorar as condições de vida globalmente. Esta agenda tem aqui 5 grandes pilares: as pessoas, a prosperidade, o planeta, a paz e as parcerias. Claramente estamos a falhar imenso naquilo que tem a ver com a paz, e também naquilo que tem a ver com as pessoas, e pronto, e o resto vai melhorando dependendo daquilo que são as diferentes regiões do país. Nós trouxemos aqui um vídeo para vos falar um bocadinho sobre a agenda, que é muito mais interessante do que estar eu aqui a fazer apresentações, e portanto vou tentar aqui passar para vocês verem. We can be. We must be the first generation to end extreme poverty. The generation Most determined. to fight injustice and inequalities. The generation that saves the planet from climate change. And this is how it will get done. The global goals A 15-year plan for everyone, everywhere. with no one left behind. We live in a world where nobody
anywhere lives in extreme poverty. Where no one wakes in the morning asking if there will be food today. We will live in a world where no child must die. Diseases we know how to cure, and where proper health care Is a lifelong right for us all. We will live in a world where everyone and education gives us the knowledge And skills. for a fulfilling life. We will live in a world where all girls and all women have equal opportunities to thrive and be powerful and safe. We cannot succeed if not together. we will live in a world Where all people can get clean water. And proper toilets at home and school. We will live in a world with sustainable energy for everyone Heat, light. and power for the whole planet. without destroying the planet. We will live in a world where our economies are prosperous. A new wealth Lead to decent jobs, for everyone. and we will live in a world where our industry Our infrastructure and our Best innovations. Are not to everybody, but to make our life better. will live in a world prejudices and extreme inequality are defeated. Inside our countries and between different countries. Where people live in cities and communities that are safe, progressive, and support everyone who lives there. Where we replace What we consume. Planet where we put back what we take out of the earth. We live in a world that is decisively rolling back. change. where we restore and protect the life in our oceans and seas. Where we restore and live on land, Forests almost the earth itself, with peace between and inside countries. Where all governments are open. and answer to us for what they do at home and abroad. And the justice rules. with everyone equal before the law. Where all countries and we their people. Work together. Partnerships of all kinds. To make these reality. These are the United Nations global goals. For sustainable development. Let's get to work. Ora, sendo este um dos instrumentos de política global, obviamente para todas as empresas que trabalham com cadeias de abastecimento internacionais e com clientes internacionais, existe interesse em perceber como é que na sua atividade eles estão a contribuir para as metas destes objetivos. Obviamente, alguns são mais relevantes para umas atividades do que outros, naturalmente, ou seja, se eu trabalho sobre agricultura, interessa-me mais o objetivo relacionado com a terra do que aquele que é relacionado com o mar. E se eu trabalho no mar, obviamente o inverso também é verdade. E, portanto, interessa às organizações perceber como é que a sua atividade está relacionada com estas matérias e por isso é que nós também defendemos a agenda e, obviamente, nós somos a Casa dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável e, naturalmente, temos que a defender também. Mas isto é um instrumento de política governamental e, portanto, obviamente, as empresas têm interesse em perceber como é que a sua atividade impacta estas metas. Sobre ainda esta agenda e aquilo que é o Acordo de Paris, em 2019 temos desenhado o Pacto Ecológico Europeu, ou o Green Deal em inglês, que vem basicamente apresentar toda uma estratégia de desenvolvimento da Europa para ser o primeiro continente do mundo neutro em carbono e também com uma estratégia de cumprimento e de alinhamento com aquilo que são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E aquilo que nós vemos é agora uma série de legislação que está a ser colocada a nível nacional e obviamente nos outros países também, que vem dar cumprimento a este desígnio da Europa. Portanto, só para vos deixar aqui, eu deixei aqui o link para vocês poderem depois explorar, quem tiver interesse, mas há um site na Comissão Europeia, no Parlamento Europeu, melhor dizendo, que é o órgão legislativo, que vai acompanhando tudo aquilo que foi feito ao nível do Green Deal e que ainda está para sair. Portanto, nós vamos vendo exigência sobre exigência para tentar colocar aqui uma transformação naquilo que é o modelo de desenvolvimento. Pronto, e vemos isso em várias exigências que são feitas sobre as empresas. A base
do Pacto Ecológico Europeu é a Lei Europeia do Clima, portanto ela foi publicada, ou melhor, foi discutida a 4 de março, e obviamente foi, enfim, um marco naquilo que foi a presidência da Ursula von der Leyen, e que, enfim, lhe garantiu agora também uma reeleição, porque apesar de ser difícil de cumprir, obviamente acaba por ser interessante também. Dizer também que foi durante a presidência portuguesa, na altura com o engenheiro Matos Fernandes, que houve o acordo provisório sobre a Lei Europeia do Clima no Dia da Terra, e que depois tivemos então a Lei de Bases do Clima aprovada no Parlamento Europeu em dezembro de 2021, portanto ainda em alturas de Covid, e depois foi promulgada pelo Presidente da República logo a seguir, 2 semanas depois. Pronto, portanto, Portugal tem estado sempre em cima destas matérias, obviamente também porque para nós, como já tínhamos muita parte do trabalho feito, isto para nós acaba por ser uma boa bandeira a nível nacional. E todas as empresas que forem investindo na transição energética, na digitalização, obviamente isto acaba por ser também um fator de competitividade e uma bandeira também a nível internacional e de diferenciação a nível global. Pronto, temos também, como parte da estratégia do Pacto Ecológico Europeu, outro tipo de legislação, porque agora temos um sistema de classificação das atividades económicas em serem sustentáveis ou não serem sustentáveis. Portanto, isto chama-se taxonomia europeia. Isto é um tema que daria para estar aqui 8 horas, não é nada disso que vamos fazer, é só dar-vos aqui umas pinceladas, mas consciencializar para esta matéria. A verdade é que as empresas também têm interesse a olhar para este sistema de classificação, porque obviamente os investidores e também aqueles que são, enfim, os fundos europeus e nacionais vão olhar para estas atividades tentando colocar o dinheiro naquilo que são atividades qualificadas como sendo sustentáveis. Pronto, isso significa que essas atividades têm que cumprir ou têm que contribuir para um conjunto de objetivos ambientais e sociais, porque temos taxonomia ambiental e taxonomia social, e os objetivos ambientais são estes: mitigação das alterações climáticas, adaptação às alterações climáticas, utilização sustentável e proteção de recursos hídricos e marinhos, transição para a economia circular, prevenção e controle da poluição, proteção e restauro da biodiversidade e ecossistemas. Nem todas as atividades económicas contribuem para todos, mas a verdade é que nós temos que conseguir comprovar que contribuímos pelo menos para um e não estragamos os outros 5, não é? Pronto, isto tem que haver aqui uma solução de compromisso e neste momento isto já aparece naquilo que é financiamento que vem internacionalmente. Ao nível da taxonomia social, aquilo que são os objetivos sociais são o trabalho digno, quer para os trabalhadores internos, quer para os trabalhadores da cadeia de valor. Portanto, não são só os trabalhadores dos fornecedores, mas também os trabalhadores dos clientes e, portanto, saímos da fronteira da nossa organização para ir mais longe. E vamos ver cada vez mais o EcoVadis também a fazer exigências sobre essa matéria. E depois também condições de vida e bem-estar dos utilizadores e comunidades inclusivas e sustentáveis. Pronto. Portanto, este contexto regulatório acaba por influenciar imenso aquilo que depois é a resposta das empresas e, obviamente, aquilo que são ou que devem ser as suas políticas de sustentabilidade para estarmos alinhados com tudo isto e conseguirmos demonstrar que a nossa organização cumpre e contribui para o desenvolvimento sustentável. Portanto, o que é que nós esperamos ou o que é que nós incentivamos? Incentivamos que as empresas olhem para este novo modelo de negócio. Há muitos impulsionadores de mudança, há desafios ambientais, há pressão de regulamentos e de legislação, quase toda ela vem da Europa, mas depois é promulgada a nível nacional. Temos também expectativas de clientes e consumidores, que obviamente querem e procuram também produtos e soluções que sejam mais sustentáveis, não todos, mas já começamos a ver isso.
Temos riscos financeiros por causa do grau de exposição às alterações climáticas e, portanto, neste momento podemos perder infraestruturas para um fogo ou para uma inundação. Existem aqui também oportunidades de mercado, de diferenciação nos mercados internacionais, e nós, com aquilo que foi feito ao nível da transição energética, temos uma boa posição nesse domínio. E, portanto, temos que olhar para isto como um fator de competitividade, só para vos deixar aqui algumas das razões principais. Aquilo que nós vemos também, e temos alguns estudos que dizem isso, é que, na realidade, os mercados começam a olhar para este tema e começam a querer ver o que é que as empresas estão a fazer sobre esta matéria. Aqui há dias tive a oportunidade de participar num jantar de debate com a Corticeira Amorim, e eles diziam que neste momento, quando tentam entrar em qualquer bolsa internacional, a primeira equipa que vem fazer avaliações às empresas é a equipa que vem ver a sustentabilidade, e só se passarem nesse crivo é que vem a equipa financeira. Porquê? Porque não há nenhum investidor neste momento que queira colocar o seu dinheiro numa empresa que não é sustentável a longo prazo. E, portanto, obviamente continuamos a ver movimentos especulativos, mas de certeza absoluta que não é esse tipo de empresa nas quais nós queremos trabalhar, e, portanto, interessa-nos, obviamente, pensar em empresas a longo prazo. Deixar aqui uma nota sobre aquilo que significa o dito novo modelo de negócio. Portanto, num modelo convencional, nós pensamos só no acionista, ou trabalhamos essencialmente para o acionista. No novo modelo de negócio, nós não podemos pensar só no acionista, temos que pensar nos clientes, temos que pensar nos fornecedores, temos que pensar nas comunidades onde nós estamos integrados. Temos que olhar para as questões da circularidade e não podemos ter uma abordagem só linear. Temos que olhar para aquilo que é o impacto da nossa atividade sobre o ambiente, temos que ser inclusivos do ponto de vista social. Nós neste momento temos pessoas de muitas nacionalidades em todas as comunidades a nível nacional, e se nós não formos buscar aí recursos para emprego, não sei de facto onde é que vamos buscar as pessoas para conseguir garantir a continuidade do negócio. E, portanto, só através de modelos colaborativos, através de associações industriais e como a nossa, trabalhando em conjunto, é que nós conseguimos efetivamente abraçar aqui um novo modelo de negócio, só para vos deixar aqui esta nota. Integrar a sustentabilidade na estratégia da empresa, neste momento ainda é um incentivo, mas daqui a pouco tempo acaba por ser um imperativo. Portanto, nós precisamos ter alinhamento nos princípios e valores da empresa com aquilo que são os desígnios da sustentabilidade. Precisamos de ter este tipo de critérios naquilo que é a tomada de decisão, nomeadamente os critérios ESG, que a minha colega Teresa também vai falar. Temos que associar os objetivos e prémios de gestão também a critérios desta natureza, porque senão as pessoas continuam a perseguir apenas objetivos financeiros e não se consegue fazer a transição do modelo de desenvolvimento. E depois, obviamente, ir medindo tudo isto, ir introduzindo naquilo que é a cultura organizacional, e temos que ser também cada vez mais transparentes, porque nos pedem, e o Ecovadis é um exemplo, mas há outros, para preencher questionários sobre as nossas atividades, querem saber indicadores sobre a nossa operação, querem saber o tipo de tecnologia que nós utilizamos, quanto é que nós pagamos, enfim, querem saber tudo sobre a nossa empresa, que é agora o novo desígnio da transparência. Agora estamos no pico máximo sobre isso, naturalmente que isto está a diminuir, e havemos de chegar a um ponto de equilíbrio, porque neste momento, enfim, também se quer saber tudo e obviamente também não é assim que funciona e não é assim que pode funcionar. Deixava-vos aqui, passava à minha colega, perguntava só se alguém tem alguma questão que queira colocar ou se tem alguma pergunta ou algum comentário que queira fazer. Temos aqui uma questão do Diogo Lemos da Nova Arroz. Conseguem ouvir-me? Sim, temos sim. aqui uma questão do Diogo Lemos em relação à taxonomia, se temos aqui alguma formação Sim, era isso importante mesmo, prevista. exatamente. Obrigada, Cristiana. Obrigada, Cristiana. Era a Ângela que te ia interromper também para falar da mensagem. Peço desculpa. Força, Cristiana, por favor. Sim, sim. Eu não sei se a pergunta é para nós, se é para vocês, Ângela. Não, eu Então falei é com o Diogo assim, até esta manhã
Falei com o Diogo ainda esta manhã, também muito relativamente à nossa academia. Não sei se também sim. a Teresa me poderia responder, entretanto, quando falar, ou deixamos para o fim. Pronto, então, nós temos prevista formação na nossa academia sobre a taxonomia, mas só no primeiro trimestre de 2025. Porque neste momento ainda há legislação a sair sobre esta matéria e não vale, quer dizer, vale a pena, obviamente, aflorar, mas não chega e não é o suficiente. Nós precisamos de abordar com profundidade os princípios de NSH, os objetivos da taxonomia verde, da taxonomia social e, portanto, remetemos para o primeiro trimestre de 2025. Ok, obrigado. A minha Da questão, nossa se- parte também já respondi em termos de chat, portanto também não temos nada verificável a curto prazo. Obrigada, Ângela. Obrigado. a minha questão, se me permite, é acerca da descarbonização. É assim, só para enquadrar, nós aqui nos Transportes Álvares de Figueiredo, nós já temos um plano de transição climática, já estabelecemos metas de redução relativamente ao Scope 1 e ao Scope 2, 8% no Scope 1 em 5 anos, já cumprimos 80% da meta, 50% no Scope 2. Já há muito tempo também que percebemos que a sustentabilidade veio para ficar, isto é, para nós a sustentabilidade é a mesma coisa, é a eficiência, traz-nos eficiência. Exatamente, é E isso está mesmo. plenamente integrada na estratégia da empresa. Nós também fazemos parte do Carbon Disclosure Project, ok? Muito bem. Já há 2 anos, há 3 anos estamos no EcoVadis, e já somos certificados de qualidade há 30 anos. Portanto, Boa. isto já é um trabalho que vem de trás. Agora, em relação à descarbonização, qual é a vantagem da adesão ao vosso pacto em relação à descarbonização que poderíamos oferir em relação, portanto, ao EcoVadis, ao CDP, ao SBTI também, que vai chegar, vai nos bater à porta daqui a dias? A adesão ao Global Compact dá-lhe pontuação em qualquer desses instrumentos. Por causa da obrigatoriedade de relato a nível anual, ou seja, porque é obrigado a divulgar alguma informação que depois é pública para qualquer entidade a nível global e, portanto, conta pontuação quer para o CDP, quer para o EcoVadis, quer para qualquer índice de sustentabilidade a nível global. O Global Compact neste momento é a maior iniciativa de sustentabilidade do mundo e é aquela que está a fazer trabalho também, temos assento, eu não disse isso, no Parlamento Europeu, portanto temos um representante no Parlamento Europeu para conseguir trazer informação para aquilo que são as nossas empresas, para que elas antecipem a entrada em vigor da legislação. Basicamente é isto, é acesso à informação, acesso a recursos, porque nós aquilo que temos coisas que são disponíveis para toda a gente, mas depois temos coisas que só são disponíveis para os nossos participantes, como devem imaginar, porque são associados, não é? Penso que isso é normal em qualquer associação. Pronto, mas as vantagens são essas. Ok, obrigado. Nada. Então, se calhar, se não houver mais questões, passava aqui à Teresa. Bem, boa tarde a todos. Vou então dar início à secção sobre o ESG. Conseguem ouvir-me bem, certo? Vão ter de desligar os micros. Eu estou a tentar desligar. Não, vão ter de desligar os micros, porque são da mesma sala. Okay. Cristiana, penso eu. Teresa, Sim. consegues tentar, por favor? Não percebi. Ok, não já está melhor? está. Sim, perfeito. Okay. Sim, já está perfeito. Ok. Vamos aqui então partilhar a minha apresentação convosco. Digam-me se já estão a ver, se veem bem. Conseguem ver? Sim. Se calhar pôr em modo de apresentação total. Talvez.
Portanto, partilhar. Parece que alguém disse que não estaria no correto. Não sei o que é que. Alguém disse qualquer coisa do partido. Agora está ótimo. Não está? Não está no. Posso? Não sei que eu preciso deste aqui. Preciso deste aqui. Mas como o Diogo disse hoje. Desculpem lá, vou pedir só um minuto, sim? Não os ouço. Conseguem ouvir-me? Sim, sim. Sim. Ok. Peço desculpa, estou só aqui a ter um minuto de ajuda. Então, eu... Peço imensa desculpa, vou ter que mudar de computador. Vou só pedir 3 minutos, não mais do que isso, e volto já, sim? Obrigada, até já. Até já. Até já. Já que estamos num compasso de espera, eu penso que ainda, não sei se foram todos tomar um cafezinho em 3 minutos, mas provavelmente não. E para não estarmos aqui em grandes silêncios, eu penso que nós temos empresas que já estão bastante avançados. Sei que os transportes de Figueiredo é o caso, já ouvimos falar isso, e que estão nesta área já com situações já bastante relevantes e bastante já ativas no que diz respeito à parte da sustentabilidade e dos fatores ESG.
nomeadamente as médias e as grandes empresas já são obrigadas a apresentarem relatórios, não é? As pequenas vão avançar muito brevemente. Ah, não sei se há alguém que gostaria ou que pudesse partilhar a experiência nestes casos, e se alguém quisesse ocuparmos estes pequenos minutos até vir a doutora Teresa para falarmos sobre isso. Ou entretanto foram todos tomar um cafezinho. Aparentemente estão 39 pessoas, que é mais ou menos o que estava há pouco, com a saída da Previsto era. Teresa. Sim, Sim. sim. Mas é normal que as Eu pessoas às vezes reforço, tenham. eu reforço Peço só uma coisa que a doutora desculpa Anabela aqui. disse há bocado, que é, para quem ainda não entrou, cada ano que passa, o questionário é mais difícil. Cada ano que passa, responder responder e ter notas satisfatórias e tudo mais é mais difícil. A Portanto, cenoura está sempre a andar, não é? A cenoura está sempre exatamente. mais longe. É verdade. É verdade. Cada ano que passa há mais exigência. Portanto, se não entraram ainda, que entrem, porque que é para ir apanhando o comboio aos bocadinhos. Mas sabe porquê? Sabe porquê que isso acontece? Sei, claro que sei. Pronto. Não é? E, Já que e- está já aqui está há há alguns alguns anos, não anos, é? Pois, já que estou há alguns anos com a sustentabilidade, já vamos para 4 anos, não é muito, não é? Mas pronto. pois. Já vamos, não, já estamos em 4 anos da sustentabilidade. A sustentabilidade é a nova qualidade. Isto é outra. É verdade, é a nova qualidade, é uma base. Não estava a dizer que tinha qualidade há 30 anos. Pronto, isso não é uma Temos, base para vocês. portanto, é a nossa base. É a nossa Pois, base, vem tudo de lá. é o mínimo Vem- denominador comum, não é? Neste momento, a Mais qualidade. tempo, mais dia, menos dia, vamos ter uma certificação nesta área ou nem por isso? Isto Olha, já é uma certificação. é assim, Uma espécie, não há nenhuma não, ISO, Sim, não é? eu não sei se sim. viram. Não. Há várias coisas em, em desenvolvimento. Não sei se viram, mas há uma norma ESG como uma das 60 medidas do Ministério da Economia. E essa norma está para ser desenvolvida pela Associação Portuguesa de Ética Empresarial, que é parceira do Global Compact em Portugal, para desenvolver uma norma que diga, que verifique os relatórios ESG. Pronto. Porquê? Porque, na realidade, não há neste momento nenhum referencial internacional que arrume o que é o E, o que é o S e o que é o G. Ainda não existe. Existe um referencial da Agência Bancária Europeia e existe um referencial do World Economic Forum, mas não há nenhuma norma ISO que diga o que é o E, o S e o G. Pronto, que obviamente também são diferentes de entidade para entidade, porque os aspectos que eu tenho que trabalhar a nível ambiental são diferentes se eu for um escritório de advogados ou se eu for uma empresa de transportes, para ir buscar o exemplo da vossa empresa, não é? Pronto. E, portanto, é um processo em desenvolvimento. Eu diria que nos próximos 2 anos vamos ter normas sobre esta matéria. E acho que elas têm interesse para as empresas portuguesas, porque obviamente nós precisamos de todos os pergaminhos e mais alguns para o mercado internacional. Não é? Conseguimos pôr a apresentação da Teresa, espetacular. Bom, estou de volta. Consegui resolver os meus problemas, meus problemas técnicos. Boa tarde a todos e volto a pedir desculpa a todos mais uma vez. Não sei se já estamos todos os que estavam anteriormente, mas quero-me parecer que sim, os 39. Sim, continuamos Sim, 39. Muito bem. Então, entrando aqui na sessão de ESG, eu queria, separando agora o conceito da sustentabilidade, que a Anabela deu aqui o enquadramento no início, e muitas vezes se fala de ESG e de sustentabilidade como se fossem as duas a mesma coisa. E elas, de facto, estão interligadas. E a primeira pergunta que eu vos queria colocar, queria aqui saber se tem alguma ideia da diferença entre fatores ESG e sustentabilidade. De uma forma muito breve, como é que se separam estes dois setores que eu comecei por dizer que estão interligados. Alguém quer dizer alguma coisa?
Não. Muito Já bem. que falei sempre, posso falar outra vez. Nós não separamos. Para nós, Como nós estamos um bocadinho atrasados e por minha culpa também, eu pedia só de uma forma muito sucinta. Alguém que pode ser, que faça a diferenciação entre os dois conceitos. não fazemos. Força. Para nós, não fazemos diferenciação. É tudo ok. sustentabilidade. Isto, inclusivamente, é tudo tratado pelo mesmo, pelo mesmo grupo de trabalho. Os programas são. Ok. De facto, Aliás, no nosso grupo de trabalho é um grupo multidisciplinar que combina a área da qualidade, a área dos recursos humanos e a área operacional. Portanto, e essas 3 áreas, ok, é que formam o grupo de trabalho da sustentabilidade. Portanto, não há um departamento, uma equipa só para isso, é uma equipa multidisciplinar dentro das diversas áreas da empresa. Sim, Portanto, nós não fazemos qualquer distinção. Na verdade, aqui, quando se fala em sustentabilidade, é num sentido mais abrangente do termo, aplicável à sociedade e ao planeta como um todo. E quando falamos no conceito ESG e nos seus 3 pilares de ambiente, social e de governação, estamos a falar num conceito mais empresarial. Ou seja, é uma ferramenta que vai medir e avaliar as empresas nestes 3 conceitos, do E, do S e do G, mas estamos sempre a falar de sustentabilidade. Portanto, eles estão muito interligados, de qualquer forma, não são a mesma coisa. Uma forma de explicar isto de uma forma simples é se eu, Teresa, resolver ter uma vida menos consumista ou viver de uma forma mais sustentável, isto não implica qualquer ação da empresa onde eu trabalho ou a minha a nível empresarial. E aí é a diferença. O ESG vai medir as práticas que as empresas têm nestes 3 pilares. Muito bem. E quando é que surge este conceito de ESG? Mais uma vez também se diz que se fala de sustentabilidade e ESG há muito tempo, mas o conceito de ESG surge em 2004 e surge num relatório que tem o nome de Who Cares Wins, que foi encomendado pelas Nações Unidas, foi encomendado pela UN Global Compact, a pedido do então Secretário de Estado das Nações Unidas e foi elaborado por uma equipa de várias instituições financeiras. É aqui que surge o conceito ESG e surge com uma finalidade na altura de aplicação a empresas financeiras. Ou seja, o que se pretendia na altura era fornecer critérios de avaliação e de análise de riscos e oportunidades também. Aqui falamos muitas vezes de riscos, mas são também oportunidades que estes 3 pilares nos trazem. E a ideia era fornecer estes critérios de avaliação e de análise relacionados com aspectos não financeiros, ou seja, do E, do S e do G, e da forma como estes 3 pilares poderiam ter impacto no que era o desempenho financeiro das empresas. Foi assim que surgiu, no entanto, o conceito evoluiu e hoje em dia é amplamente usado por empresas, tanto investimentos como gestores de empresas, para avaliar os riscos e o seu impacto financeiro. Como eu disse, evoluiu e já é utilizado amplamente por empresas e não evoluiu só porque sim. Há uma razão para tal. Alguém sabe qual é essa razão? Porque é que evoluiu? Porque é que nos últimos anos ouvimos falar mais do ESG? Bom, tem a ver com o Green Deal, ou o Pacto Ecológico. Quando em 2019 a União Europeia anunciou este Pacto Ecológico, anunciou que iria ser o primeiro continente do mundo neutro em carbono e que iria olhar para a sustentabilidade como uma estratégia de crescimento verde. Este foi o início aqui do crescimento exponencial do conceito ESG e começou precisamente pela área da banca, pela área financeira. Ou seja, ao começar por fazer exigências de reporte de ambiente social e governação, ou de ESG,
a banca sentiu a obrigação também, a necessidade e a obrigação, sim, de reportar o seu desempenho e exigiu também, aumentou a exigência de reporte destes três pilares às empresas que se tentam financiar. Portanto, hoje em dia, como a Anabela dizia há pouco, qualquer empresa que se tente financiar vai ter que reportar práticas que, destes três pilares, do ambiente, do social e da governação, e de outra forma não o consegue fazer. E quando eu digo reportar, estamos aqui a falar de quê? No pilar do ambiente, por exemplo, que é aquele que realmente está mais na ordem do dia, estamos aqui a falar do que é que as empresas fazem em termos de redução de emissões de carbono, o que é que fazem com os seus resíduos, de que forma são ou não eficientes energeticamente, o consumo de energia e de outros recursos naturais, como impactam a conservação e a biodiversidade, isto no pilar do ambiente. Já no pilar social, por exemplo, uma empresa tem um impacto nas comunidades, não só nas comunidades em que está inserida, mas vamos ver isso mais à frente, devido à cadeia de valor, tem impacto noutras comunidades. Práticas ou políticas de diversidade e equidade e inclusão também são fatores que aqui do pilar social que as empresas têm que dar. O respeito pelos direitos humanos, não só na sua empresa, mas a nível da cadeia de valor, o bem-estar dos seus colaboradores, a satisfação e o bem-estar dos clientes. Isto no pilar do S. E por último, mas não menos importante, no fundo é a base disto tudo, é o que permite, tudo isto é o modo como a empresa é governada, estão fatores como a transparência, a ética e a integridade, a remuneração dos seus executivos e de que forma esta remuneração é comunicada com transparência, o cumprimento legal e regulatório, a participação das diferentes partes interessadas, os ditos stakeholders, podemos estar a falar dos colaboradores, de acionistas, de fornecedores, etc. E a forma como gera os riscos. Isto são tudo fatores dentro do pilar da governação. E o que acontece é que os bancos e também as seguradoras estão a ser cada vez mais pressionados e a exigir, pressionados pela legislação e dessa forma também a exigir às empresas que procuram o financiamento mais reportes. Teresa, ficaste sem som. Verificar se o microfone está desligado, doutora Teresa. $4.964. Ok. Conseguem ouvir-me agora? Sim, perfeito. Sim. Ok, mas é muito estranho que eu não carreguei rigorosamente nada. Ok. Portanto, então, não sei se passei algum dispositivo. Ok. Portanto, hoje em dia, já não faz sentido falar de uma estratégia ESG separada de uma estratégia de negócio. Faz sentido e é como se faz integrar os fatores ESG na estratégia da empresa.
Quando falamos dos fatores ESG, estamos a falar, por exemplo, destes que já falámos, as alterações climáticas, a perda de biodiversidade, a igualdade de género, o salário digno, a tal compensação dos executivos que referi, que são temas centrais, porque são os temas que representam riscos para as empresas, e riscos para as empresas devem ser levados em conta de uma forma séria, podem levar, na pior das hipóteses, ao fim da empresa, mas podem levar a perdas financeiras, a problemas de reputação, etc. Portanto, dentro dos riscos que vamos falar, começaremos pelos ambientais, que se dividem em físicos e transição, mas falaremos também de riscos sociais, que podem ser menos conhecidos, e dos riscos de governação, que são a base de tudo isto, como veremos mais à frente. De que forma é que estes riscos podem afetar a empresa? Começando por dar o exemplo do que é um risco agudo e o que é um risco crónico. Os riscos agudos são aqueles riscos físicos, peço desculpa, primeiro começar pelos riscos físicos, se dividem em riscos agudos e riscos crónicos. Os riscos físicos, como o próprio nome indica, são aqueles que põem em causa a estrutura física, pode ser de uma fábrica, por exemplo, de qualquer estrutura. E que são aqueles que nós vemos hoje em dia, cada vez mais, como as secas, as inundações, as tempestades, etc. Já os riscos crónicos não são tão fáceis de ver, são progressivos, mas causam também efeitos a seu tempo. Simplesmente não são tão fáceis de ver numa ótica de... Ou seja, é preciso uma visão macro, é preciso algum tempo. Nós conseguimos ver que os verões se calhar estão mais quentes, ou que... por exemplo, mas não conseguimos perceber o impacto que isso terá depois a nível da perda de biodiversidade ou de alterações climáticas ou de tudo isso. Vou dar aqui um exemplo para explicar melhor um exemplo de risco agudo. Aliás, está aqui no slide. Uma fábrica situada numa zona costeira que pode ser severamente afetada por um furacão e interromper a operação, atrasar a cadeia de abastecimento e custos elevados com reparações. Desculpa lá, aqui. Dentro dos riscos ambientais, queria mostrar aqui este lado. Dentro dos riscos ambientais temos os físicos, que já mostrei, os agudos e os crónicos, e temos também os de transição. E o que é que são estes riscos de transição? Riscos de transição resultam desta incerteza da incerteza do ajustamento para uma economia de baixo carbono. Um exemplo, vou dizer primeiro quais é que eles são e depois dar exemplos. Por exemplo, riscos de transição resultam de alterações regulamentares que estão constantemente a ver, como vimos anteriormente, deste comboio de regulamentação, resultam de alterações tecnológicas, são alterações da preferência dos consumidores e também são riscos reputacionais. Estes são os 4 tipos de riscos de transição dentro dos riscos ambientais. Para dar aqui exemplos de dois destes tipos de riscos de transição, temos uma empresa de produtos de plástico descartável que enfrenta uma queda na procura dos seus bens. Isto acontece hoje em dia, por exemplo, se qualquer pessoa tentar comprar os típicos pratos, os típicos talheres de plástico que nós usávamos até há relativamente pouco tempo para fazer os nossos piqueniques, já ninguém os consegue encontrar. E eu peço aqui a alguém que me diga, destes 4 riscos de transição que eu apresentei, a qual é que pertence o exemplo que acabei de dar dos produtos de plástico? Acham que é uma alteração regulamentar?
Acham que é uma alteração tecnológica? Acham que é uma alteração das preferências dos consumidores? Pode até ser dois juntos. A primeira, sem dúvida. E até pode ser a terceira, porque muitas vezes o que acontece é que os consumidores antecipam as leis, mas é de facto a primeira, sem dúvida. Os produtos de plástico começaram por sair do supermercado, e é por isso que não os encontramos, e inicialmente houve uma queda na procura, já porque o consumidor por si só já está bastante preparado e cada vez mais não queria dizer preparado, preocupado com estas causas. E a segunda, um fabricante de veículos que não investe em veículos elétricos pode ver a sua produção tornar-se obsoleta à medida que os governos, há aqui uma gralha, impõem restrições à venda e ao uso de veículos a gasolina e a diesel. Será qual? São uma alteração regulamentar, mas também é uma alteração da preferência do consumidor. Também E é, também, sim. E também é da e também é tecnológica. uma tecnológica. tecnológica. Exatamente. E, também, sim, e, neste também, caso, e também é reputacional. Sim, sim, na verdade pode ser Enquadra-se enquadrado bem em todas. justificado em qualquer uma. sim. Bom, reputacional aqui em que sentido? Reputacional em que sentido? Uma empresa que Sim. não... Vamos falar, é um caso concreto. Uma empresa automóvel que não investe em novas tecnologias, podemos até... Ok. Estou a perceber. Fica para trás, é portanto, isso? É nesse sentido? Fica para trás. Fica para trás. bem. Mesmo há uns anos atrás falava-se que algumas empresas não iriam optar pelos elétricos e tudo mais, porque o mercado deles, por exemplo, carros de luxo ou viaturas de alta cilindrada ou viaturas desportivas, por isto ou por aquilo. Mas não, eles foram atrás, porque era um risco reputacional. Certo. Portanto, aqui acaba por ser todos. Aqui não tinha visto a visão de reputacional, mas um exemplo de risco de transição reputacional que temos visto todos nas notícias são, por exemplo, as grandes cadeias internacionais de moda que estão com grandes... Ou propositadamente, não acredito que seja, mas ou por falta de conhecimento, mas estão a ter algumas problemas com... ou por não serem completamente transparentes no reporte que fazem ou no modo como divulgam as suas práticas. Isso tem-se visto e com multas pesadas. Doutora Teresa... Há cada vez mais o consumidor está cada vez mais, tem cada vez mais apetência para isso. Isto é, o consumidor está cada vez mais atento a essas situações. Não é só uma questão, muitas vezes, de preço. Claro, o consumidor quer sempre preço mais em conta, quer sempre preço mais barato. Mas o consumidor, por outro lado, também, mediante dois preços, muitas vezes vai tender para o produto que é mais sustentável. Porquê? Porque nós temos de estar atentos que há uma nova, se calhar não tanto em Portugal, mas se falarmos noutros mercados, há uma tendência cada vez mais crescente do consumidor querer produtos que lidem melhor com a sustentabilidade. Isto é, que se digam sustentáveis. Nós, se formos ao supermercado da esquina, nós já vemos dezenas de rótulos a dizer eu sou sustentável nisto, eu sou sustentável naquilo, e não sei quantos. Isso não vem só do consumidor português, vem principalmente do consumidor de outros mercados que assim o exige. Sim, sim. Há até um estudo da BlackRock e há vários estudos que mostram que... O da BlackRock mostra que há até, em média, 5 vezes mais venda de produtos de alguma forma ecológicos ou verdes, mas há vários estudos que mostram pelo menos que há preocupação. Depois, se o cliente está disposto a pagar mais ou não por um produto verde, já vai depender também do preço e do mercado, ou seja, em que está inserido e da capacidade de cada um, mas há pelo menos isso, sem dúvida, essa preocupação e essa procura por produtos mais sustentáveis. Muito bem, vistos os ambientais, que vimos aqui que tinham os físicos de transição e vimos os exemplos de agudos e crónicos, passamos para os sociais, que às vezes passam um bocadinho ao lado atualmente, porque lembro-me que, e muita gente que está aqui a assistir se lembrará também de uma época em que foram muito falados devido a algumas marcas que todos nós usamos, até por problemas de direitos humanos relacionados com o trabalho infantil.
Mas o que é facto é que hoje em dia são mais falados e com razões para isso os riscos ambientais. No entanto, o pilar social, por se dedicar aqui às pessoas, é bastante delicado e nós vamos agora passar a explicar de que forma é que estes riscos afetam os vários stakeholders ou as várias partes interessadas de uma empresa. Quando falamos das partes interessadas, estamos aqui a falar dos colaboradores, clientes, fornecedores, comunidades, a comunidade em que está inserida ou em comunidades em que estão inseridos algum fornecedor e da sociedade em geral. E estes riscos sociais afetam de diferentes maneiras os stakeholders, quer eles sejam internos ou externos. Por exemplo, nos stakeholders internos, que falamos dos colaboradores, falamos aqui de fatores como a segurança no emprego, ou a falta de segurança no emprego, neste caso, a falta de um salário digno, como falámos há bocado, ou a segurança e saúde no trabalho, quando ela não existe, ou não existe de uma forma correta, casos de violência e assédio nos locais de trabalho, políticas de diversidade, equidade e inclusão, falta de formação, o modo como os colaboradores conseguem conciliar a vida profissional com a familiar e pessoal. Temos aqui vários exemplos de riscos e já nos stakeholders externos temos riscos associados aos direitos laborais nas cadeias de abastecimento e problemas com as comunidades locais. E isto porque aqui no conflitos com as comunidades locais podem ser locais e não locais. Isto porque o impacto social de uma empresa, como sabemos já todos hoje, é muito superior aos limites da empresa e, por exemplo, uma comunidade onde está um fornecedor, por exemplo, se houver uma fábrica de um fornecedor inserida numa vila e a maior parte das pessoas da vila trabalharem nessa fábrica, a nossa empresa tem um grande impacto na vida da vila, na vida daquela vila, sim, e não nos apercebemos disso, não sabemos. E hoje em dia isso está cada vez mais difícil devido a estas exigências de reporte de toda a cadeia de valor. O mesmo com conflito se tivermos um produto algum subproduto que precisamos para a nossa produção, que vem de um país onde há problemas com direitos laborais, nós teremos que responder por isto tudo e temos que reportar tudo isto. E daí o impacto social ir muito além dos limites da empresa. Pronto. Aqui tenho um quadro que resume de alguma maneira o que estávamos a falar ou seja, dos riscos e de como eles impactam. Só para dar alguns exemplos, nos riscos que impactam os stakeholders internos, de que forma pode impactar a empresa? Pode impactar na dificuldade de recrutamento ou numa alta taxa de rotatividade, com acidentes e incidentes de trabalho, com uma fraca cultura de empresa. E estes que são os diretos depois levam aos indiretos, que são uma perda de competitividade, uma perda de valor, para referir aqui alguns. E como é que os tais riscos dos stakeholders externos têm também impactos diretos e indiretos na empresa. Diretos ao nível do risco reputacional, como estávamos a falar há bocado, risco financeiro, a viabilidade da operação, perda da licença para operar, e tudo isto que acontece de uma forma direta leva aos indiretos, que são, por exemplo, a redução da procura. Para chegar aqui ao último, mas não menos importante, no caso da apresentação anterior era o económico, aqui é o da governação, que é a governação, o pilar da governação é o que vai permitir implementar mecanismos que permitem às empresas responderem aos riscos ambientais e sociais que temos visto até então. No fundo, é o que está por trás de tudo, é o modo como a empresa é governada e é o que garante a ética e a transparência nas práticas, no reporte de práticas ambientais e sociais da empresa e da sua cadeia de valor. Os impactos dos riscos de governação são determinantes, tais como os sociais ou os ambientais, para a continuidade e a viabilidade do negócio, e alguns problemas, alguns exemplos que temos visto também muito, problemas de
de riscos de governação que afetam as empresas nos últimos tempos têm sido ou falta de transparência ou casos de corrupção que levam ou a multas muito pesadas ou mesmo, em alguns casos, a extinção de empresas, mas outros riscos a que as empresas estão sujeitas neste pilar da governação são conflitos de interesse ou decisões que possam favorecer os interesses de certos diretores, pode ser uma gestão de risco ineficaz que leva a perdas financeiras ou também, no pior dos casos, ao fim de uma empresa, etc. Oi? Estava aqui a ir rápido demais. Desculpa. Bom, eu tenho aqui só uma frase para finalizar, mas antes de tudo queria perguntar se há alguma questão, mas penso que vale a pena partilhar aqui esta frase em resumo de tudo o que tem estado a ser dito antes de entrarmos nas perguntas e respostas. Todos estes riscos, volto a dizer que nós temos estado a falar como riscos e são realmente riscos a vários níveis para as empresas, são também eles oportunidades. Uma empresa que se prepare bem e que tenha uma boa estratégia de ESG integrada na empresa está melhor preparada para assegurar a sua sustentabilidade, para mitigar crises futuras, para conquistar a confiança dos seus stakeholders, sejam eles clientes, sejam eles colaboradores, etc. E muitas vezes fala-se só em risco, mas é realmente uma oportunidade, como vimos há pouco, estávamos a falar, realmente há cada vez mais procura por estes produtos verdes e, portanto, há muitos investidores que já procuram estas empresas para investir. Por outro lado, apesar de só se falar ou se falar mais, peço desculpa, da ESG para as empresas que já estão obrigadas a reportar, o que vamos ver é que, seja pela cadeia de valor, seja pela competitividade entre empresas, seja porque as empresas querem concorrer a compras públicas que vão exigir reporte em breve, e depois porque as outras vêm atrás, seja por uma multiplicidade de razões, é bom começar a reportar, é bom começar a incluir estes riscos na estratégia ESG e mais dia menos dia será obrigatório para todos e, como dizia alguém, também para o futuro do nosso planeta e da sustentabilidade do planeta, além da sustentabilidade das nossas empresas, que é disso que estamos aqui a tratar hoje. Fico agora à vossa disposição para qualquer questão. Eu tenho uma questão, se me permitem. No caso do vosso relatório, do Global Compact, vocês solicitam uma análise de riscos ambientais, sociais e de governance. Portanto, na nossa empresa nós já temos uma análise de riscos ambientais, tanto riscos como oportunidades, riscos e oportunidades ambientais. Alguns deles, inclusivamente, já até quantificados com valores económicos e com valores de poupança, até inclusive de CO2, portanto, ou com possibilidades de poupança. Portanto, mas ainda não temos nem de riscos sociais, nem de governance. E eu queria saber se no Global Compact vocês, portanto, exigem isso. Se nós exigimos Está a ouvir-me? Não, eu posso Agora explicar, sim. talvez. Nós não exigimos nenhuma análise de risco. O que nós perguntamos às empresas é se elas têm esses riscos identificados. Está a ver? Não perguntamos quais, perguntamos se têm essa identificação feita. Pronto. Ou seja, há um questionário a que as entidades respondem anualmente, que vai cobrindo estes temas e que também vai quase mudando de ano para ano, porque a evolução das expectativas da sociedade também muda e, portanto, os temas têm que ir sendo adicionados, não é? Há uns anos atrás não era preciso falar sobre biodiversidade, agora já é. Há uns anos atrás não se falava, sei lá, sobre
a integração das pessoas com deficiência, agora já se fala, enfim, há uma série de temas novos que vão surgindo e o questionário vai se adaptando àquilo que são as expectativas. Eu estou a exagerar, não muda de ano para ano, mas muda com alguma frequência. Muda, tem mudado, a doutora Anabela tem crescido, tem sido cada vez mais exigente. É isso mesmo. Bem, doutora Ângela, nós estamos aqui fora do tempo, não é? Sim, não sei se há mais alguém que queira colocar alguma questão neste momento. Caso contrário, se calhar daríamos por fechado o painel 2. Eventualmente, colocando aqui a hipótese também a todos aqueles que participaram agora, eventualmente termos connosco e já manifestaram a disponibilidade da vossa parte de estarem em Oliveira das Mães numa sessão presencial. Poderíamos pensar nisso no futuro. Com todos os contactos que temos, porque de facto penso que as nossas empresas vão precisar disto e vão precisar cada vez mais destes conhecimentos, e daí os meus agradecimentos, os nossos agradecimentos em nome da AECOA. O engenheiro Pinto Moreira teve que se ausentar, que tinha uma reunião por volta das 16. Agradeço a todos, começando pelos participantes e acabando também na doutora Anabela Ribeiro, doutora Teresa e também na Cristiana Rodrigues, que me deu uma ajuda na logística, na parte toda da logística e que faz parte da Global Compact Network de Portugal. Ficamos à espera, uma próxima oportunidade, e agradecemos imenso a vossa participação e esperemos que realmente tenha dado frutos a sessão de hoje. Muito obrigada e até uma próxima oportunidade. Continuação. Adeus. Muito obrigada a todos. Até breve. Boa tarde, obrigada. Obrigada.